Olá, pessoal. Eu sou Valéria Rocha Brasil. Sejam bem-vindos ao podcast Saúde Mental na Veia. Hoje nós estamos em Janeiro Branco, que é o mês representando a saúde mental. E o nosso objetivo é justamente esse: papo reto, direto, quebrar tabus, para ver se as pessoas se conscientizam mais e parem com esse preconceito relacionado à saúde mental. Então, sejam bem-vindos, vocês que estão no YouTube, no nosso Spotify. Acompanhem agora que nós convidamos uma pessoa muito especial para falar de um tema: bipolaridade e alcoolismo, os desafios da recuperação frente à comorbidade, que comorbidade são duas patologias, quando uma pessoa tem duas patologias e precisa tratar das duas, senão uma vai puxar a outra para a recaída, ok? Nós convidamos o ator, diretor e preparador de elenco e professor de biologia, Eduardo Silva. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite, foi feito através dela, muito feliz de estar aqui e poder falar desse assunto que para muita gente é tabu mesmo, que você falou, né? E eu tinha dado uma entrevista há pouco tempo na TV Cultura, e aí quando eu falei das minhas internações e que eu falei da coisa do alcoolismo, o apresentador, o Atílio Bário, falou assim, pode colocar isso no ar? Eu falei assim, pode colocar no ar, porque às vezes a imprensa só mostra a situação dos adictos que estão no fundo do poço, Isso, né? A imprensa mostra a isso, situação do jogador de futebol, do cantor, do ator, que estão na pior situação. Os isso. caras que estão bem, recuperados, trabalhando, e o mais importante é quando você adquire, volta a ter a confiança das pessoas, né? Então, assim, eu voltei a ter dignidade justamente porque eu consegui ficar sóbrio, depois de 10 anos de internações seguidas, né? Então, assim, como é bom poder falar disso, sabendo que a doença não tem cura, sabendo que a doença é progressiva. Eu não entendia isso quando eu ouvia falar que a doença era progressiva, mas cada recaída que eu tinha, independente de eu ficar 2 meses sem beber, 1 ano e meio sem beber, quando eu bebia, eu voltava pior do que quando eu tinha parado. Então, quer dizer, a doença é progressiva mesmo e não tem cura. Então, assim, a falando, como não tem cura? Eu falei assim, como pressão alta não tem cura. Exato, Com o diabetes não tem cura. Então, assim, exatamente. quer dizer, e não poder falar disso é uma alegria sem fim, assim, sabe? Exato, e veja, né, você tocou numa coisa muito importante, Eduardo, o quanto o sensacionalismo em torno da crise é terrível para aumentar o preconceito. Pois é. Porque as pessoas fazem aquele sensacionalismo e aquela própria pessoa que foi exposta na crise, depois ninguém mostra quando está em recuperação. Então, nosso objetivo aqui é justamente mostrar que tem solução. Gente, tem solução. Mas primeiro precisa assumir, É. né? Então, eu gostaria que você contasse um pouco para nós, Eduardo, como é que foi? Porque a dependência, o transtorno de uso de substâncias, que hoje se chama assim, pessoal, que é dependência química, a dependência seja de drogas lícitas ou ilícitas, no teu caso o álcool, não é isso? Tem um período longo de negação, né? Então a pessoa nega, minimiza, manipula, até aceitar ajuda leva tempo. Conta para nós aqui como é que foi esse teu processo, para depois a gente ver como é que você entrou em recuperação, né? Quando é que deu o clique? Ou seja, preciso de ajuda. Eu tenho um problema de fato, né? Então, na verdade, a minha história foi, eu acho que bem igual a muitos alcoólicos que eu conheço, assim, começa a beber só de fim de semana, aí fica anos e anos bebendo só de fim de semana, e aí passa a beber depois de mais anos e anos, começa a beber toda noite. Qual o problema? Já dei aula, já gravei, já fiz espetáculo. Qual o problema? Tomar uma dose antes de dormir, né? Nos anos 90, eu tinha uma noiva, a Silvia, que ela falava pra mim, eu acho que isso é alcoólatra. Eu falava assim, mas eu só bebo de fim de semana. Ela falava, mas você bebe muito, né? Bebe muito. Essa coisa da tolerância, né? E aí, assim, aí eu comecei a beber com uns 18 anos de idade, e aí minha primeira internação foi com 38 anos. Então foram 20 anos, aumentando a dose, fim de semana para todas as noites, muitos e muitos anos, aí depois um aperitivozinho antes do almoço, qual o problema? Aperitivozinho para abrir o apetite, né? Exatamente, Qual o minimização, problema? né, então minimiza muito. É, É um aperitivozinho, né? aperitivozinho, né? Até que você
toma um aperitivozinho para abrir o apetite, 2, 3, 4, 5 aperitivozinhos e não almoça. Isso. E já emenda bebendo até de noite. Até que começa a beber. Assim, a abstinência é uma coisa desesperadora. Porque, assim, eu não desejo para ninguém. Quando eu não bebia, era uma coisa de tremor, né? De tremor. Quando eu tomasse uma dose, o tremor não passava. Eu não conseguia fazer nada se eu tivesse alcoolizado. E é desesperador. Chega uma hora que as pessoas falam assim, não dá mais para você ficar aqui, a gente vai te colocar em um lugar, alguém vai dar um jeito em você. Exato. Aí a minha primeira internação foi em 2002. Arrumaram um braço da Santa Casa que acabou sendo encampado agora pelo Unifesp, o CAISME, que é o Centro de Assistência Integrada à Saúde Mental, é aquilo que você tinha falado. Isso. Lá era na rua Major Maragliano, era um convento antes. E na época, antes de ter o CAISME, eles faziam tratamento de pessoas que tinham problemas de loucura com choque. E aí, no CAISME, eles tratavam primeiro surtos recorrentes e os dependentes com transtornos psiquiátricos também. Minha primeira internação foi lá, em 2002. Mas eu achei que eu fosse internar para desintoxicar e voltar a beber socialmente. Exato. É o que todos querem, né? Todos querem, gente. Abstinência total, você fala, arrepia os cabelos. Imagina, eu falo, nunca mais poder beber, nunca mais? Nunca não existe, nunca. O que é nunca, né? Nunca é muito tempo. Né? Por isso que o A fala um dia de cada vez, só por hoje, né? Porque essa palavra nunca mais assusta demais. Nunca mais é muito tempo. Eu não aguento. Aí, saí da internação e aí voltei a pintar trabalho, relacionamento, tudo que perdeu, voltou. Quando eu comecei a perder trabalho de novo, perder relacionamentos, as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, quiseram me internar de novo, mas aí foi uma internação compulsória, que eu não queria ser internado. Mas aí foi muito bom eu ter sido internado. Eu não dava mais aula no cursinho, eu dei aula sendo bolando objetivo de 10 anos no ano de biologia. No objetivo de 85 a 90, e parei por fazer uma novela, que a gente viajou pelo Brasil inteiro fazendo análise a trovar. E aí eu voltei a dar aula no ângulo de 92 até 2001. Minha primeira internação foi em 2002, eu não estava mais dando aula. 3 anos depois, arrumaram uma clínica que era top na época, chamada Petrus. Sim. E aí, aliás, conheci o dono da Petrus. Já está em outro plano. Conhecia muito bem. E aí o pessoal do cursinho se cotizou para fazer uma vaquinha para me internar na Petrus. Só que eles gostavam de mim. O Tássio, né? Porque eles estavam eles estavam... O Tássio era o dono da Petrus. E a mulher dele era psicóloga também, né, eu acho. Esqueci o nome. Também esqueci. Bom, isso foi 2004. E aí o pessoal do cursinho fez vaquinha para me internar na Petrus e eu estava 3 anos já sem dar aula. Então eu achei muito... Na época era humilhante, né? Eu não estava mais dando aula. Eu não sentia como carinho. Eu falei assim, mas que absurdo, eu não estou mais dando aula, os caras estão pagando, né? E na Petrus que eu entendi que era doença. Isso, aí foi para conscientização. Foi para conscientização, tinha 2 rodas por dia de discussão. Eu era, acho que, o único puro, não era cruzado, que grande parte das pessoas lá não era usuário só de droga, era usuário de outras drogas também, junto. E aí eu entendi, só que na Petrus eles tinham eles entendiam na época que você teria que ficar 2 anos internado. Hoje, as internações são de 3 meses. Você tem que levar a tua doença na vida. Tem que levar a tua doença no dia a dia. Só que a Petrus, eles entendiam assim, você ficava 1 ano sem sair de lá e mais 1 ano de ressocialização. Então, era 1 ano sem contato com ninguém. E tinha lapoterapia, tinha tudo, né? Maravilhoso, tudo de bom, caro pra caramba. E mais 1 ano de ressocialização. Aí você ficava 1 dia na sua casa e 6 dias lá. Aí no outro mês você ficava 2 dias na sua casa, 5 dias lá. No outro mês, até você ir desmamando da clínica aos poucos. Eu falei pra minha companheira, né? Porque você me tira daqui, não, eu fico aqui 2 anos, mas nem ferrando, é um amor. Eu vou me tirar daqui. E aí ela falou, tá bom. Eu falei assim, agora eu entendi que eu sou doente, porque eu quero voltar pra minha vida sem beber. E aí ela foi lá, me tirou, e o dono lá da Petrus falou assim, você tá levando teu marido pro outro mundo, porque
Ele não está recuperado. A gente acha que como era uma das clínicas mais maravilhosas da época, a gente sabe o que a gente está fazendo. Mas ninguém fica preso aqui. Mas se ele ou vai morrer, ou vai matar, ou vai ficar louco, ou vai preso, porque o futuro de qualquer alcoólico. Ela me tirou de lá, e aí depois de alguns meses eu não consegui com a pressão da vida, voltei a beber, mas eu voltei a beber culpado. Mas aí já muda, né? Você vê, você está falando coisas muito importantes. Primeiro você falou da progressão da doença. Gente, foram 20 anos de progressão de doença. E nesses 20 anos acontece o quê? A minimização, a tal do aperitivinho, né? A manipulação, a negação. Como isso se mistura com uma sociedade que é muito indutora do uso de álcool, que é uma droga lícita, é a droga mais usada no nosso país. Pois é. Então, se mistura muito, até porque a cultura do álcool é muito incrustada no nosso país. Então, o diagnóstico vai ficando cada vez mais complicado e vai facilitando justamente a defesa do alcoolista de buscar ajuda, para não enxergar a própria doença. Mas você trouxe também a questão do diagnóstico. Quando é que a gente entende qual é a diferença, pessoal, entre aquela pessoa que bebe socialmente e aquela pessoa que já pode se considerar um alcoolista? Você falou de síndrome de abstinência. O que é a síndrome de abstinência? Tem as mais graves, como você trouxe. Quer dizer, a pessoa ela não está mais bebendo por prazer naquele momento. Ela está bebendo para sair do desprazer, que é a abstinência do álcool, que era quando você acordava tremendo. E eu já tive paciente que bebeu até álcool. Então, por quê? Porque é uma bebida maravilhosa? Não, porque ele está querendo sair da crise de síndrome de abstinência. Mas até chegar na síndrome de abstinência, existe um desconforto muito grande. Mas um dos critérios para você saber se você é um alcoolista ou não, é como é que você se sente frente à abstinência do álcool. Então, você fala assim, você não é dependente químico, não é dependente do álcool? Tá bom. Então quanto tempo você se propõe a ficar sem beber? Eu fico muito tempo. Já fiquei muito tempo. Quanto tempo? Uma semana. Bom, muito tempo para ele, né? Isso também é muito comum. Então você também identifica quanto tempo você consegue ficar sem a bebida. E aí depois você volta com controle ou sem controle? Que é a questão que você trouxe, né? Você ia indo, perdendo o controle do uso da bebida. Isso mostra o quê? Que a pessoa, o alcoolista, não adianta falar, eu não sou alcoolista porque eu paro quando eu quero. O problema não é parar, o problema é não voltar. E quando volta, perde o controle. Sabe aquela saideira que nunca sai, né? O cara nunca sai da saideira. Peraí, só vou tomar a saideira e já vou. E não sai mais. Então, você trouxe isso na tua história, você trouxe também a tolerância, que você foi aumentando a quantidade de bebida. O sistema nervoso vai se adaptando, né? Vai se adaptando. Tudo isso, gente, é critério para você saber se a tua relação com a bebida é uma relação que já saiu do saudável e já passou para o patológico. Então, tem que ter a tolerância, tem que ter a falta de controle, tem que ter, ou a coisa que você falou, era mandada embora de emprego e tal. Então, você vai ver, o fato de você beber tem alguma consequência, seja ela física, emocional, seja ela conjugal, seja ela profissional, ative. E não parou por quê? Claro que na hora você não vai assumir que aquilo aconteceu por causa do álcool. Você vai dizer que o problema era o chefe, que o problema era a empresa, que estavam te perseguindo, não sei o quê, mas você tem consequências de várias ordens. Então, tudo isso você trouxe a questão do diagnóstico e depois você trouxe o início do tratamento. No início do tratamento, o alcoolista ele não quer parar de beber, ele quer parar de ter problema. Não é verdade? Então, até o início do tratamento também é um processo. Assim como a progressão foi um processo, o início também foi um processo. E tem uma coisa também, Valéria, que é assim, por exemplo, eu tive em 10 anos, de 2002 a 2012, eu tive 6 internações. Só que eu conheci pessoas que tiveram 14, 15 internações. Por quê? Porque quando eu estou internado, eu estou protegido. Sim. Né? Eu como de 3 em 3 horas. 10 horas da noite desliga tudo, eu tenho que dormir, não fico variando a madrugada, bebendo, eu tomo banho todo dia, coisas que na ativa você acaba não fazendo.
Exato. né? Você acaba com descuido, você não se cuida, você não toma banho, é aquela coisa horrível, né? E aí, o que acontece? Só que o mundo, é isso que eu falo, o problema não é a bebida, o problema sou eu que sou doente. Tem gente que bebe e consegue parar de beber. Eu não consigo parar de beber. O problema não é o doce, é o diabético. Isso. Né? Então, assim, o problema não é o jogo, é quem é compulsivo pelo jogo. Tem gente que joga e consegue parar de jogar. Tem gente, quem é compulsivo perde casa, perde fazenda, perde tudo. Isso. O problema não é a compra, é que a compulsão. Então o problema é quem é compulsivo. É isso que eu falo quando eu dou minhas entrevistas, minhas palestras, as pessoas acabam não entendendo. Então o problema é o cartão de crédito é uma coisa que atrapalhou a vida de um monte de gente compulsiva. Porque você compra sem ter dinheiro. Exatamente. Né? Então, na verdade, o que acontece? Quando eu tô numa situação protegida, tudo bem. Quando eu saio da situação de proteção, que eu vou para a vida, que a vida é uma montanha-russa, cada um tem uma válvula de escape. Isso. Uns é no jogo, outros é na compra, outros é no sexo, outros é no álcool, outros é no café, chocolate, sei lá o que é. Cada um tem uma válvula de escape. A válvula de escape da bebida, eu não imaginaria nunca numa praia sem beber. É o que você falou, como por ser uma droga lícita, ela está disponível em tudo quanto é canto. Se eu quiser qualquer outro tipo de droga ilícita, né, maconha, cocaína, LSD, heroína, eu tenho que ir na bocada ou pedir para o traficante na minha casa. Agora, álcool, festa de criança tem bebida. Essa é a parte como é que eu vou viver num mundo que é regado a bebida? Você sai agora aqui na esquina, tem 4 botecos. Em cada esquina tem 4 botecos. Aí eu falei assim, eu tô perdido. Tem o happy hour da empresa, né? Nossa! Então, essa é a parte mais difícil da recuperação. Quando você sai do ambiente protegido, se você for internado, no teu caso, tiver essas internações. Por isso que é importante todo um processo no tratamento. Você sai da internação, tem gente que vai para uma residência terapêutica. Depois de uma residência terapêutica, a pessoa vai para o hospital dia. Depois do hospital dia, frequenta grupos de ajuda mútua, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Por quê? Porque precisa de uma rede de apoio. Porque você vai enfrentar um mundo em que é indutor até do uso de álcool, no caso, né, e outras drogas. Ou de qualquer outra válvula de escape. Mas você vai precisar aprender a viver sem aquilo. Agora, a boa notícia, pessoal, é que ele aprendeu, né? Agora em dezembro faz 11 anos que eu tô limpo. Então é possível. É isso que a gente quer mostrar aqui no Saúde Mental na Veia, sabe, Eduardo? Que é muito difícil sim, gente. Mas não é só transtorno de uso de substâncias que é difícil. Qualquer crise que qualquer ser humano passa na vida é muito difícil mudar. Por isso que as pessoas desistem no meio do caminho. Porque mudança requer perseverança. Mudança requer você sair daquela zona de conforto desconfortável. Ninguém quer sair da zona de conforto desconfortável. Por quê? Porque vai para um mundo desconhecido. Na hora que você entra em recuperação e aquele modus operandi que você tinha, que era conhecido para você, que por mais confortável que fosse, era uma zona conhecida, você vai ter que transitar no mundo de um jeito que você desconhece. Esse é o desafio. Como é que você enfrentou esses teus desafios? Então, na verdade, o que acontece? O que acontecia de 2 em 2 anos, que é o quê? Ser internado, sair da internação, recuperar trabalho, recuperar a confiança das pessoas, recuperar relacionamento, voltar a beber, recair, perder trabalho, perder relacionamento, aconteceu de 2 em 2 anos. Foi 2002, 2004, 2006, 2001. Eu tive 2 internações que foi por transtorno bipolar, não foi por alcoolismo. Então, na verdade, foram 8 internações. 6 por causa de alcoolismo e 2 por transtorno bipolar. É um escoladíssimo com internação. Agora, é bom que eu posso sorrir disso, né? Claro. E outra, você está quebrando preconceito em relação à internação. As pessoas acham, a internação não resolve, porque o cara interna e depois recai. Não, é um processo. Aí o que acontece? Eu fui internado em 2002, 2004, 2007, 2010, 2012. Aí, o que acontecia de 2 em 2 anos aconteceu em 2 semanas. Em 2 semanas. E aí o pessoal ficou desesperado, falou assim, meu Deus do céu, todo o processo de reconquista e perda, de 2 em 2 anos, foi em 2 semanas. Aí foram 4 anjos na minha casa.
que foi o Scavazini, foi o Mariano, foi o Carlos Henrique, foi o Irã. E aí me arrumaram uma clínica, que era a Gran House. E aí eu fiquei na Gran House e conseguiu vaga social para mim, porque na época, em 2012, era R$6.000 por mês. A Gran House do Sérgio, né? 2012. Aí eles conseguiram vaga social e aí eu fiquei lá também, que era uma clínica que também tinha arteterapia, terapia ocupacional, 3 aulas de educação física por semana, só para clínica. Mas aí, o que aconteceu? Eu não lembro o nome da psiquiatra. Ela falou que eu não tinha transtorno bipolar, porque eu tinha toque. E ela me deu uma medicação errada. Eu comecei a surtar na clínica. Comecei a botar fogo na minha roupa, começava a benzer todo mundo, tinha delírio persecutório. Imagina, eu tenho transtorno bipolar. E ela me deu a medicação para toque. Não, olha a importância de um bom diagnóstico para fazer um bom tratamento. Que nós estamos falando de comorbidade, gente, conforme eu falei no começo. 2 patologias juntas, ou seja, bipolaridade e alcoolismo. Se tratar do alcoolismo e não tratar da bipolaridade, não dá certo. E vice-versa. Então... E aí, e a coisa que eu falei, né? O bipolar eu achava que era uma bobagem, tinha parado de tomar medicação, porque eu achava que todo mundo era doença da moda, né? Quando eu fui diagnosticado com bipolaridade em 2006, achava que era doença da moda. A psiquiatra o remédio, fala, agora todo mundo tem toque, todo mundo agora tem TDAH, todo mundo agora tem pânico, todo mundo agora tem burnout, né? Fala, a doença da moda é bipolaridade. Mas o meu tipo de bipolar não é de hoje trato bem, amanhã trato mal. Bipolaridade é de maníaco-depressivo. Eu sou muito mais maníaco. Eu tive 2 crises de depressão de ficar um mês sem tomar banho. Mas eu sou maníaco assim, né? Tipo, a coisa é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não. Eu sou assim, né? Mas eu prefiro esse maníaco do que estar em processo de depressão. Não que um seja melhor que o outro. Aí o que aconteceu? Aí me falaram que eu saí de lá, porque acharam que eu estava fazendo cena para eu ser expulso de lá, da Grand House. Entendeu? Porque eu comecei a botar fogo em tudo, benzer todo mundo, saia gritando de madrugada. Aí o pessoal falou assim, tá interpretando, cara, bom ator, né? O cara é bom ator. Ainda mais ser ator, né? Então aí é que... Aí me levaram de volta voando para o Caísme. E a minha última internação não foi por causa do alcoolismo, foi porque o remédio psiquiátrico você não pode tirar de uma vez. Claro. Você tem que ir desmamando o remédio errado. Isso, não tem substituído e tudo. A última internação de 3 meses foi para ajustar a medicação, porque... Mas de alcoolismo mesmo, em dezembro de 2012, foi quando eu fui pro Gran House e agora... Aí também estou completando 12 anos. Olha, parabéns. Que história de resiliência, de transformação. Viu, pessoal? É possível, viu? Bom, mas você falou uma coisa muito importante também. Gente, existe uma diferença entre um quadro de transtorno, que são vários sintomas, e existem sintomas. Então, por exemplo, você tem sintomas obsessivos, mas você não tem transtorno obsessivo compulsivo. Então, o que é o sintoma obsessivo? O sintoma obsessivo são os rituais que você fazia, mas quando estava em mania. Então, na verdade, o teu quadro era em mania. Isso. Com sintomas obsessivos. Isso. Então, por isso que foi desviado o diagnóstico. Isso é importante, gente. Todo mundo tem sintoma de tudo. Eu tenho sintoma obsessivo também. Posso ver um quadro torto. Gente, eu vejo um quadro torto, até disfarço, tá? Para eu não ir lá, dar licença da casa da outra pessoa, dá licença ajeitar seu quadro. Então, quer dizer, todos nós temos traços das patologias. Quando eu estudei psicologia, e tive aula de psicopatologia, eu achava que eu tinha tudo. Assim você se identifica, né? Claro, porque todos nós temos traços. O que caracteriza uma patologia não são apenas os sintomas, são os vários comportamentos e rituais e tudo mais que compõem aquele quadro completo. Por isso que acontecem essas barbaridades. Eu já peguei vários dependentes químicos com inúmeros diagnósticos, menos o de dependência química,
Por quê? Porque ele tinha, quando ele usava drogas, ele tinha sintoma Sim. de outras patologias. Aí o médico desavisado, que não entendia de dependência química, ia lá e medicava o sintoma, e não o quadro patológico efetivamente. E eu, por ter feito biologia, eu estava comentando com vocês da gente começar a gravar, eu ficava perguntando muitas coisas para os médicos, né? Porque na biologia a gente tem toda a parte de anatomia, fisiologia humana, mas não tem a parte clínica. E aí, eles me explicaram muita coisa que eu não sabia. Por exemplo, Ustra, porque no CAISM era transtorno psiquiátrico com dependência. E aí eu conversava muito com eles, assim, por que que eu fui diagnosticado com um transtorno bipolar justamente quando eu tinha tirado, parado de beber. E aí eles explicaram que, na verdade, o homem, por começar a beber primeiro, se ele tem predisposição a algum transtorno psiquiátrico, o álcool abafa essa predisposição, predisposição a ter transtorno psiquiátrico, seja qual for. Quando você tira o álcool, a coisa aflora. E com mulher é o contrário. A mulher, ela começa a beber mais tarde, então o aparecimento do álcool é que estimula se tiver a predisposição, né? Nossa, um monte de coisa que eu não sabia, fiquei sabendo, e aí eu já fico falando um monte de coisa que... Você está falando uma coisa muito importante, que é diagnóstico diferencial. Sim. Quando você é internado, por exemplo, com crise em função de algum tipo de abuso de drogas, você, primeira coisa, tem que desintoxicar para você ver a pessoa sem a droga, que outras possibilidades existem para ver se tem comorbidade. Isso chama diagnóstico diferencial. Sim. Então é muito complicado você já fazer um diagnóstico enquanto a pessoa está intoxicada. Há que se desintoxicar primeiro, para depois você ver se a pessoa tem, além da dependência química, bipolaridade, depressão, transtorno de ansiedade e tudo mais. Mas conta para nós o desafio da recuperação que você citou, mas eu queria saber como é que você enfrentou o mundo que está cheio de bebida, que inúmeras situações que induz a beber. Como é que você, depois de passar por um tratamento, tal, enfrentou esses desafios? Olha, eu acho que assim, eu não sei se eu cansei de tentar negociar com a bebida. Eu cansei de tentar negociar com a bebida. Eu vi uma vez uma palestra dizendo que assim, o doente alcoólico é diferente do bebedor pesado. Tem o bebedor eventual, tem o que não bebe, o bebedor eventual, o bebedor pesado. O bebedor pesado é que bebe e consegue parar de beber. Tem um grupo de pessoas que estudam isso, que diz que se a pessoa bebe todos os dias, mesmo com controle de parar, ela é considerada como alcoólica, como alcoólatra, mesmo porque bebe todos os dias. Tem as pessoas que falam que não, que o alcoólico é o que tem a compulsão, que ele não consegue parar, né? Passar boiada, começa a beber, 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 beber. Tem pessoas que bebem, no happy hour, por exemplo, toma um pouco de alguma coisa, e tem gente que todo dia toma um monte e consegue parar. Aí, tirando... Isso é diagnóstico. Sim. Eu falei, segundo o Código Internacional de Doenças e o DSM-5, para você ser considerado, como eu havia falado antes, existem vários níveis. Isso envolve síndrome de abstinência, isso envolve falta de controle, isso envolve consequências, isso envolve tolerância. Isso. Tem que ter todos esses aspectos. Aí, o que aconteceu? Aí eu tentava negociar com a bebida, falava, hoje eu marcava na agenda. Olha, hoje eu tomei 7 doses, mesmo vou tomar 6, vou tomar 5. Não, tomei 14. Desesperador. E aí, chega uma hora, eu acho que fala assim, a doença é mais forte que eu, pronto, acabou. Eu tinha que tentar negociar. E uma palestra que eu assisti, o palestrante falou assim que os alcoólicos, os dependentes alcoólicos, eles sempre são muito maravilhosos, socialmente, profissionalmente. Ele falou assim, um alcoólico que é arquiteto não é um arquiteto qualquer, ele é um super arquiteto. O alcoólico que é morador de rua não é um morador de rua qualquer, é um morador de rua esperto pra caramba. Um alcoólico que é ator não é um ator qualquer. Sabe assim, é muito ruim. Então não é que eu, que sou premiado, tenho um monte de prêmio de teatro, de cinema, professor, fiz USP, eu sou mais fraco que uma bebida.
eu vou dominar essa bebida. Vou dominar essa bebida. Eu sou mais fraco que uma dose. Não. Aí fica a briga. Aí quando você fala assim, eu não vou conseguir lutar com você porque eu vou morrer. Você vai ganhar sempre. Eu sou fraco. Eu vou ter que viver sem você. Aí é desespero, né? É desespero. E aí quando eu comecei a imaginar, porque assim, eu passei pela fase também de não querer beber mais na rua, né? Porque eu bebi em vários bares lá do meu bairro. Aí eu falei assim, não, eu vou pegar uma bebida e levar para casa. Que também era pior, porque eu bebia mais, né? Sim. Então, a partir do momento que eu comecei depois dessa última internação, que acertaram a medicação, e as coisas foram começando a aparecer, eu começo até hoje a tentar resolver os problemas sem ser com a bebida, porque assim, a bebida, ela faz com que eu esqueça dos problemas, mas eles não deixam de existir, eu crio mais problemas. Sim. Se eu bebo, o problema não deixa de existir, eu crio mais. É um ciclo vicioso, né? Ciclo vicioso. Então, na verdade, é assim, a vida é um tobogã, a vida é uma montanha-russa, e como é que eu começo a lidar com essa montanha-russa de cara limpa? E é aí que fica o problema, né? Porque, na verdade, eu tô com 59, com 48 anos, que eu fui me conhecer careta. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que é isso, né? Como é que é o Edu, que tá 30 anos bebendo, num processo volta, sempre numa exponencial? Sim. Como é que eu sou careta? Com 48 anos, quase 50. Não sei. Aí eu comecei a aprender a lidar comigo nessas situações de problemas, né? E eu tô tentando conseguir. Você ressignifica a vida, você se redefine como ser humano, mas você falou uma coisa muito importante, que o primeiro passo, inclusive Alcoólicos Anônimos fala isso, né? É quando você aceita que você é impotente perante o álcool e as outras drogas. Isso. E que você perdeu o domínio da sua vida. É isso. Esse é o primeiro passo de Alcoólicos Anônimos. Mas uma coisa que eu falo é assim, né? Só se entender fraco em relação à bebida não basta, né? É todo um processo de como que eu vou ficar, porque assim, se o time ganha, bebe, se o time perde, bebe. Isso. Se o filho nasce, São bebe. justificativas. Se o filho nasce, bebe. Se a mãe morre, bebe. Se bebe, porque bebe. Isso. Né? Outro dia um colega meu falou que o irmão dele morreu porque caiu, bateu a cabeça e é porque tinha problemas com a mulher. Eu falei assim, não, teu irmão morreu porque ele é alcoólatra. Isso. Entendeu? Tinha problema com a mulher, podia fazer qualquer coisa, podia correr 30 km todo dia, podia fazer Muay Thai, podia fazer, sei lá, ele sempre, por exemplo, beber porque tem dependência, né? Já. E as pessoas não assumem isso, né? Fica sempre culpando o outro. O problema do meu alcoolismo é meu, o problema do meu alcoolismo não é da instabilidade financeira, não é da minha parceira que me abandonou, não é da minha mãe que morreu, o problema do meu alcoolismo é meu. E eu tenho que resolver. Mas assim, todo mundo fala assim, querer é poder, querer não é poder. Entre querer e conseguir tem uma distância muito longa, mas para conseguir eu tenho que querer. Sim. Se eu não quiser, pode baixar toda a corte celestial aqui, Jesus, Buda, Maomé, Krishna, pode ver a maior equipe de psicólogos, psiquiatras, se eu não quiser, eu não saio do lugar. Sim. Mas assim, a partir do momento que eu quero, puxa, é um caminho longo, mas que é possível, é possível. E é maravilhoso quando você consegue. Quando você consegue se ver resolvendo os problemas sem usar, e tendo a noção de que não tem cura e que eu vou ter que continuar vivendo, e todas as conquistas que eu estou tendo agora, de estar trabalhando direto, de estar conseguindo as coisas que eu estou voltando a conseguir, é justamente por eu estar limpo. Eu não vou comemorar uma dose, eu estou viajando no final de ano para a praia sem beber, eu estou indo no churrasco sem beber, faço meu aniversário em barzinho sem beber. É uma maravilha, é uma maravilha, não tem preço que pague, mas assim, o legal é eu perceber assim, eu não posso ficar desatento. Se eu ficar desatento, como é que o caminho de ida para o fundo do poço foram 30 anos, eu não estou nem na metade do caminho de volta, né? Então não posso ficar desatento. Mas veja, é importante a gente entender que não é só você que não pode ficar desatento.
Nenhum ser humano pode ficar desatento, porque, veja, se eu passo 30 anos para atravessar a rua, olhando para um lado e para o outro, para ver se vem carro e atravessa, um dia que eu estou desatenta, eu posso morrer atropelada, Pois entendeu? é verdade. Então, a vida É verdade. faz com que a gente tenha que ter atenção. A vida não diz assim, bom, já que você olhou para um lado e para o outro antes de atravessar por 30 anos, você tem 30 anos de bônus. Não tem. É todo dia que você tem que ficar atento, não é verdade? verdade. E aí, aquele dia que você está desatento, que o teu anjo da guarda cuide de você, porque você pode dançar. Então, esse tabu a gente tem que ir quebrando. O dependente de álcool, o bipolar, ele não é um ET. É um ser humano como qualquer outro. Portanto, tem que ter, sim, seus cuidados a cada momento. Agora, você trouxe um ponto muito importante que tem a ver com como é que eu me reconheço no processo de recuperação. Eu vivi anos dentro de um padrão patológico de vida e como é que eu vou transformar isso, ou seja, ressignificar minha vida e me ressignificar como ser humano. Isto é difícil, mas é possível, tanto é que ele conseguiu. Então, como? Muita terapia, Muita terapia. psicólogo, Muita terapia. muita terapia. Se for o caso, acompanhamento psiquiátrico também. Não ter preconceito em relação a tomar medicação. O diabético, ele precisa entender que ele precisa tomar insulina, assim como o bipolar precisa entender que tem que ter lá o estabilizador de humor, assim como qualquer... Eu tenho problema de pressão, eu tenho pressão alta, eu tenho que ficar tomando remédio pro resto da vida. Qual o problema, né? Qual o problema? Todos nós temos nossas Eu limitações. sempre tive preconceito com alopatia, até estava comentando com você antes da gravação também. E um professor que dava aula comigo no ano, no Celcinho, professor de química, ele é psiquiatra. Aí ele chegou para mim, ele foi, assim, tirou o preconceito que eu tinha com a mão. Ele falou assim, Dudu, era o meu nome de horário, né, no ano. Dudu, qualquer órgão que você tem que tem algum problema, você não deixa ruim tomar remédio. Por que o cérebro, que é um órgão, você acha ruim tomar remédio? Né? Se teu estômago tem um problema, você toma remédio numa boa. Se teu pâncreas, teu fígado, teu intestino tem problema, você toma remédio. Agora o cérebro é um órgão que se você tem que tomar remédio, você acha ruim. Tá faltando neurotransmissor para você estar numa boa. Qual o problema? Exato. Mas eu vou ficar na dependência. Mas o diabetes não tem nada a ver com dependência de insulina, porque você morre. Exatamente, isso não tem nada a ver com Tem nada a dependência. ver com dependência. Tem a ver de aceitação de uma doença crônica e que precisa ser tratado também. Graças a Deus que tem o remédio. Senão você morreria disso, não é verdade? Agora, Novalgina, tudo bem, eu posso tomar e posso falar para todo mundo, eu vou comprar uma Novalgina, mas lítio jamais. Pois é. Eu escondo, não posso dizer que eu estou tomando ou antidepressivo ou lítio. Então, gente, vamos quebrar esses preconceitos, vamos quebrar os tabus. Mas E é maravilhoso estar limpo, é maravilhoso estar com... E é maravilhoso eu perceber que as minhas qualidades, os meus defeitos, eles não estão com a desculpa da bebida. Sabe assim, nossa, que ator maravilhoso. Aí tem cena sempre bêbado, né? Não, eu sou um bom ator. Independente de estar bêbado ou não. O Edu chegou atrasado porque estava no bar bebendo. Não, eu sou uma pessoa que sempre chega atrasada. Sabe assim, minhas qualidades, meus defeitos são meus. Isso. Não tem Se desculpa apropriar de você mesmo, da bebida, sabe? das suas competências e dos seus desafios. Isso é complicado, é difícil, né? Mas é maravilhoso, né? É maravilhoso. É muito bom. Eu tava conversando ontem com uma amiga minha, a Aldu, que alugou o quarto lá em casa, tava contando pra ela uma história, eu comecei a ficar com lixo de lágrimas, eu comecei a chorar. Quando eu tava bêbado, eu falei, tá chorando que tá bêbado. Que desespero! Todos nós choramos, todos nós sorrimos, e tudo bem, né? Tudo bem, Cara né? limpa. Quando você tá com a cara cheia, com a cabeça cheia, pronto, o mérito, o desmérito é da bebida. Exato. Bom, Eduardo, muito obrigada. Obrigado O a seu você, depoimento foi que maravilhoso. gratidão. Você quer falar alguma coisa para o público para nós finalizarmos? Não, eu queria dizer que, assim, se você tem algum tipo de dependência ou algum tipo de transtorno, você não pode ter preconceito com você. Se você tiver preconceito com você, se você não se aceitar, as pessoas que estão ao teu redor não vão te aceitar. Você não pode ter vergonha de pedir ajuda, né? Pedir ajuda não é fraqueza, é força. Pedir ajuda
para as pessoas que você confia, para os seus amigos. Você precisa ter... Eu tenho várias boias para não afundar. Eu tenho terapia, tenho espiritualidade, que eu estou kardecista, acho que Deus cósmico me suporta, sustenta muito. Tem meus amigos, tem trabalho. Se não tem trabalho, tem meus amigos. Se não tem trabalho, a terapia e a espiritualidade são meus. Você tem que ter boias. Tem que ter boias, você precisa pedir ajuda. Do jeito que for, ligando, orando. Vou trabalhar agora muito porque estou sozinho, não tenho uma companheira. Chega para tua companheira e chora, pede colo para a mãe, pede ajuda, porque assim, ninguém é totem. Ninguém é totem. Se eu acho que eu sou um todo-poderoso e não preciso de ninguém, eu vou afundar sozinho. Então, isso é importante eu ser humilde e perceber que eu preciso de um todo, de uma rede de sustentação para poder estar pleno e estar feliz. É isso. Muito bom. Bom, gente, nós vamos finalizar. Estamos no Janeiro Branco, conforme falei no início, e quero que vocês saibam o seguinte, pessoal: todo ser humano passa por crise, seja qual for a crise. Nós só precisamos usar a crise como crescimento e não vamos ter preconceitos, porque crise uma crise eu assumo para todo mundo, a outra crise eu escondo de todo mundo. Não, todo ser humano passa por crise. Então vamos quebrar tabus e agora no Janeiro Branco vamos ter a consciência que os transtornos mentais são passíveis de serem tratados. É muito complicado, é muito difícil, mas é possível sair disso. Não desista de crescer com as suas crises. Muito obrigada, Eduardo. Foi um prazer estar com você aqui. Eu, enfim, obrigado.